Gente, bom dia. Gente, bom dia. Oi. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Eu sou a Carolina, eu sou aqui da Escola do Parlamento. Eu só queria deixar um recado para vocês antes do professor retornar do intervalo. Acho que todo mundo acompanhou na programação do curso, mas só vim aqui reforçar. Semana que vem não tem aula. A terceira aula do curso vai ser no dia 30/5. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, podem falar com o Altair. Isso, segunda-feira, dia 30, é a terceira aula do curso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo, falar com o Altair, a gente está à disposição. Foi a sessão de abertura, terça foi a primeira, segunda, terceira no dia 30. Isso, segunda aula, então. Segunda aula, desculpa. Gente, bom, é isso, boa aula. Chamando o professor Renato aqui para continuar com a aula do curso. Gente, a lista está aqui na mesa aqui de fora, para quem não assinou. É muito mais fácil, porque fica ali quem chegar ou entra no site e incomoda as pessoas que estão vendo aqui. Pessoal, vamos retomar então. Acho que todo mundo conseguiu tomar um cafezinho, né? Dá para dar aquela acordada agora, que agora é a hora que vamos falar da ficha limpa. Esperar só o pessoal. Nem assim. Bom, falar sobre a ficha limpa. Essa colocação que vocês estão vendo no slide, a lei da ficha limpa, a lei complementar 135, que alterou a lei complementar 64/90, com toda a sinceridade, senhores, é uma lei extremamente mal feita. Problemas seríssimos na sua redação, etc. Então, essa divisão que vocês vão ver agora é a divisão que consta do sumário da minha dissertação de mestrado. O meu mestrado foi o primeiro no começo, né, no país. Assim que saiu a lei da ficha limpa, eu fiz um estudo sobre essa lei e essa foi minha dissertação de mestrado. Então, essa classificação é aquela que consta do próprio sumário e é uma divisão que eu fiz, porque se chamava inelegibilidades a partir dos mandatos eletivos. Então, para quem exerceu ou exerce mandato eletivo. Por isso que eu fiz essa divisão, eu acho que ela se torna um pouco mais didática do que simplesmente eu apresentar para vocês a legislação fria, projetar aqui para vocês a legislação fica um pouco mais confusa. Então, eu coloco em grandes eixos as inelegibilidades, embora ela não siga uma ordem racional na própria lei, tá bom? Primeiro, eu estou falando de uma Câmara de Vereadores, estou aqui falando com pessoas que supostamente são ligadas à atividade de vereador. É claro que aqui há candidatos a prefeito, algumas pessoas do interior, pessoas ligadas a candidatos a prefeito também, mas começar por aqui, porque eu estou dentro do parlamento. Então, inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64, alterada pela Lei da Ficha Limpa. Inelegibilidade por condenação parlamentar. Eu tenho dois tipos de condenações parlamentares, senhores. Primeiro, inelegibilidade decorrente da condenação por quebra de decoro parlamentar. Artigo 55, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, o artigo 1º, inciso 1, a linha B da Lei Complementar 64/90. Meus alunos, senhores e senhoras. O que é decoro parlamentar? Eu tenho, no máximo, 4 autores que falaram sobre decoro parlamentar, além de mim, no Brasil, hoje. 4 autores. Um deles já morreu. 3 vivos.
pouca gente sabe o que é decoro parlamentar. Todo mundo fala, o decoro, afrontou contra o decoro. Então você sempre imagina, quando alguém fala de decoro parlamentar, eu imagino um parlamentar bem gordão, assim, com a barriga bem maior que a minha, falando, infringiu o decoro, aquela coisa toda. Só que sim, muitos não sabem o que é decoro parlamentar. Decoro, de uma maneira ainda não normatizada, seria uma violação à honradez, à legitimidade que se espera de um parlamentar no exercício do mandato, seja ele deputado estadual, deputado federal, vereador ou senador, alguém que componha o quadro do parlamento brasileiro. Então, o que vem a ser o decoro? Eu vou explicar para vocês qual foi o primeiro caso de quebra de decoro parlamentar no Brasil, quando essa conversa surgiu, ainda no século XX. Um deputado federal do Rio de Janeiro, que fazia oposição ao Getúlio Vargas, e era uma pessoa muito rica da sociedade carioca, ele resolveu um dia dar uma entrevista para a imprensa da época, imprensa escrita, jornais. E como todos sabem que faz muito calor no Rio de Janeiro, especialmente naquela época do ano em que foi tirada a foto, o sujeito ele recebeu os jornalistas em casa, e os jornalistas, muito espertos e sagazes do que eles queriam de fato fazer, falaram, olha, deputado, o senhor só tira a foto daqui para cima, então o senhor coloca gravata, paletó e tudo mais, mas o senhor pode ficar de shorts, de bermuda, sem problema nenhum. Porque está calor e o senhor não precisa colocar o terno completo para tirar uma foto, nós vamos tirar a foto daqui para cima. Então ele caiu nessa conversa dos jornalistas, os jornalistas tiraram uma foto, de modo que na foto, eu não trouxe aqui, eu acho que não seria conveniente, de modo que na foto o sujeito aparece com paletó e gravata e terno, como eu estou aqui, e para baixo ele estava com aquela samba canção, uma cueca samba canção, e de meias, chinelo, meia, aquela coisa toda. E a pessoa que tirou a foto, ele foi estratégico ao ponto, inclusive, de aparecer que ele estava com um vaso na cabeça. Então, ele mirou de modo que tivesse um vaso atrás do parlamentar para ficar uma coisa ainda mais interessante do ponto de vista estético, né? O sujeito de terno daqui para cima e com comentários não muito interessantes sobre a honradez daquele deputado no momento. O deputado, então, ele foi cassado por quebra de decoro parlamentar por causa dessa foto. Foi o primeiro caso que nós tivemos no Brasil, ainda na década de 50, salvo engano, em 54, sobre quebra de decoro parlamentar. Nós tivemos outros que foram cassados por quebra de decoro parlamentar. Depois nós tivemos o caso de ex-deputados, recentemente o senador Delcídio do Amaral e assim por diante. Então, a quebra de decoro parlamentar, ela pode ensejar também uma inelegibilidade. Como que se dá essa inelegibilidade? 8 anos nos termos da Lei Complementar 135, que alterou a Lei Complementar 6490. 8 anos de inelegibilidade. Inelegibilidade por renúncia para evitar cassação. O sujeito está sendo processado no comitê de ética, ou na comissão de ética da Câmara. A maior parte das câmaras se chama comissão de ética. Ou então ele está sendo processado na comissão de ética da Câmara Federal, do Senado, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Assembleia Distrital. E lá, nessa comissão, quando ele vê que a coisa não tem mais jeito, ou no popular, a vaca foi para o brejo mesmo, ele procede à renúncia. E a renúncia é um ato unilateral e irrevogável. Eu renunciei, não tem como, estava brincando, voltei para o mandato. Jânio Quadros achou que ia fazer isso, não deu certo. Então, renunciei, renunciou, acabou. E uma vez que você procede à renúncia, você se torna, deixa do mandato. Só que o que acontecia antes da alteração da legislação? O sujeito renunciava para não ser cassado e voltava no ano seguinte como vereador, ou como deputado, ou como senador, etc. Agora, uma vez instaurado um processo na comissão de ética que visa apurar se houve ou não motivo para uma cassação de mandato, inclusive a própria quebra de decoro, uma vez instaurado o processo, ainda que o parlamentar
renuncie do mandato para evitar a cassação, ele está inelegível. Então, renunciou, está inelegível. Às vezes a renúncia é benéfica porque o sujeito está sendo muito exposto na mídia, tem toda uma exposição, isso é ruim, evidentemente, para ele, ele sai, só que sai e deixa o foco da mídia, mas se torna inelegível, fica 8 anos inelegível, nos termos da Lei Complementar 135. Dúvidas em relação a isso? Eu acho que, rapidamente. Quebra de decoro. O parlamentar, então o parlamentar José Dirceu, ele foi cassado por quebra de decoro. O Jader Barbalho, o Roberto Jefferson. Então, pessoas que supostamente teriam atentado à moralidade esperada de parlamentares. Então, foram cassados por isso. Na verdade, estariam envolvidos em escândalo de corrupção, coisa assim. E daí foi discutido. Isso é considerado decoro. Entendi. Exatamente. Tá. Eu vou responder essa pergunta, depois a gente avança já. A questão da moralidade. Aí a utilização dos cargos, dos carros, dos veículos públicos, as próprias câmaras, elas discutem a possibilidade da utilização ou não. O que não pode haver é um desvio de finalidade do bem público. Então, isso, a jurisprudência, eu não estou nem falando de decoro, estou falando de utilização da própria justiça, a justiça comum. O sujeito ele usa o bem público para fim pessoal, ele, obviamente, vai sofrer sanções jurídicas por isso. Então, se eu levar um filho meu à escola com carro oficial, seja de qual natureza for, evidente que eu estou atendendo um interesse pessoal, um interesse que não é um interesse da municipalidade, da sociedade como um todo. Agora, se eu vou a uma secretaria, na condição de prefeito, o prefeito do interior vem muito para cá, vem assinar um convênio. Eu estive esses dias no Palácio, ontem, no Palácio dos Bandeirantes, acompanhando alguns prefeitos que foram assinar convênios. Lá, o sujeito viu uma série de veículos oficiais utilizados pelos prefeitos que vieram para se locomover da sua cidade de origem até o Palácio dos Bandeirantes para assinar convênios, não decretos, convênios com o governo do estado para recursos, investimentos, infraestrutura, etc. Então aí pode. Uma questão de moralidade. E a moralidade, eu lembro sempre de uma frase do Napoleão Bonaparte, que ele falava que a moralidade está com aqueles que detêm a melhor artilharia. Então, quer dizer, quem tem mais força decide o que é moralidade. Houve uma situação na Câmara dos Deputados, em 2005, salvo engano, 2005, 2006, que um deputado federal, vindo do Nordeste, ele usava um chapéu de cangaceiro. Não sei se os senhores se recordam. Porque dizia respeito às pessoas que o elegeram, era uma forma de homenageá-los. E ele foi ameaçado de ter seu mandato cassado se ele não utilizasse a vestimenta padrão da Câmara dos Deputados, que é o terno e gravata, inclusive com a utilização do paletó. Você não entra sem paletó. E ele foi ameaçado. Hoje há um abrandamento em relação a isso, porque nós temos um parlamentar paulista que vai fardado, com a farda da polícia, ele é uma pessoa de alta patente da polícia e vai fardado no parlamento e permanece assim. Que é vestimenta relativa às pessoas que compactuam com suas ideias, etc. Então, hoje, a questão do decoro está um pouco mais suavizada. Eu espero que, pelo menos, não seja só a exceção do parlamentar. Mas nós podemos tratar disso um pouquinho depois, só que a questão simplesmente decoro não existe uma definição jurídica clara do que é decoro parlamentar. Vai muito do entendimento. Hoje se discute, eventualmente, a quebra de decoro do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por ter supostamente mentido e omitido na comissão. Eu falo sempre supostamente porque eu não sou juiz, eu sou advogado, eu digo o que está sendo acusado. Não, foi isso, não foi aquilo, não cabe a mim falar se foi ou não foi.
e também não sou membro, não sou deputado federal, membro da comissão que vai julgar o então presidente. Então, está sendo acusado disso. Vou passar simplesmente, depois eu termino e deixo para perguntas e tudo mais, tá bom? Renunciou, não é cassado. Aí existe uma grande divergência. Aí há condenações de um lado, há condenações do outro. Porque ele tentou renunciar, pensa bem, para fugir do processo de cassação, mas foi absolvido. Eu não me lembro de nenhum caso que o sujeito foi absolvido, porque geralmente ele é condenado, ele só renuncia na iminência da condenação, então no dia anterior ou na manhã antes de ocorrer. Então o caso do ex-presidente Collor, a legislação era outra, não existia essa mudança. Mas o impeachment, o procedimento de impeachment já tinha sido previsto, e daí o que acontece? No procedimento de impeachment, há a previsão de inelegibilidade por 8 anos. Ele renunciou, mas mesmo assim foi dado continuidade ao processo de impeachment e ele foi condenado no juízo político do Senado ao impeachment. Depois foi absolvido na justiça, anos depois, é outra situação. Eu só vou terminar, vou continuar, senão não consigo passar todas as transparências, falar das ações para vocês. Depois nós voltamos a essas questões, tá bom? Vamos lá. Pode passar, por favor? Inelegibilidade por condenação civil. Tem o parlamentar civil, estou falando de justiça comum. Justiça federal ou justiça estadual, desde que condenação em direito civil. De civil, não penal, vamos falar assim. Geralmente, quais são os tipos de ações? Ação civil pública e ação popular. Quando saiu a lei da ficha limpa, eu falava assim, se você quer deixar seu desafeto inelegível, basta, você não precisa nem ir no Ministério Público. Ficar lá fazendo representação para o Ministério Público, pode ser que o Ministério Público acate, pode ser que não. Agora, você como cidadão, desde que você tenha título de eleitor, você pode propor uma ação popular, que é um remédio constitucional. Então tem toda a rigidez do remédio constitucional. Eu posso propor uma ação popular e conseguir a inelegibilidade também do meu desafeto político. Isso é muito comum. Muita gente entra com ação popular. Está acontecendo alguma coisa aí? Parou de gravar. Não, está gravando. Acabou a energia, acabou a... Deixa quieto. Deve ter acabado a memória, qualquer coisa assim. Bom, vamos continuar. Então, quais são as condenações que são muito comuns por ação civil pública e ação popular? Inelegibilidade por infringência de dispositivo da Constituição Estadual, lei orgânica do Distrito Federal ou lei orgânica do município. Geralmente o sujeito não cumpriu os chamados repasses. Então, tem os repasses da educação, repasse da saúde, o prefeito ele tem que observar esses repasses, muitas vezes, e com a queda da arrecadação, muitas vezes o sujeito acaba tendo um problema. Ele coloca como, isso é verba de educação, o guardinha lá da escola. E não dá. Então o Tribunal de Contas chega e fala, olha, isso daí não é gasto com educação. Então ele infringiu a legislação e isso dá muita condenação. E já nessa linha, embaixo, condenação em órgão colegiado por ato doloso de improbidade administrativa. Ação civil pública. E ação popular, principalmente. Daí o sujeito tem uma condenação, é considerado improbo, e desde que haja uma condenação em órgão colegiado, ele acaba perdendo, ou tendo suspenso, melhor assim dizer, os direitos políticos, temporariamente, por 8 anos. Em sede de ação civil pública ou ação popular, sobretudo. Então isso acontece muito, muito mesmo. A maior parte das inelegibilidades vem daí. Por condenação, por improbidade administrativa. A maior parte delas o cara deixou de observar recurso. Eu não destinei tanto da verba que veio do FNDE, ou a verba que veio para a saúde, ou do convênio intermunicipal de saúde. Em São Paulo, meus queridos, é mais difícil nós imaginarmos essa situação. Por quê? Eu tenho uma prefeitura muito grande, então o prefeito, efetivamente, não é ordenador de despesa.
O prefeito, ele não assina diretamente as despesas. Agora, em cidades menores, muitas vezes quem assina os atos administrativos, quem assina o cheque efetivamente é o prefeito. E há uma série de condenações nesse sentido. O pessoal que está em São Paulo às vezes não tem ideia do que é o interior. Eu, há 2 anos, eu presenciei uma situação que se eu advogar o resto da minha vida, dar aula